Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar e Movimento está no ar e hoje a gente vai falar sobre comida, sobre alimentação. Pare de ter medo da comida. Esse é o tema do programa de hoje. E para acabar com esse medo, com essa paranoica de nossos ouvintes, eu vou contar com a ajuda de uma nutricionista que é idealizadora da nutrição comportamental, Cíntia Antonácio. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que você vai ajudar muito nossos ouvintes a ter uma boa relação com a comida. Parece que as pessoas têm medo de nutricionista, mas eu prometo no bate-papo de hoje aqui deixar vocês sem medo. Muito bom. Cíntia, eu vou começar esse nosso papo. Eu lembro, não vou saber o ano, mas deve ter uns 4, 5 anos. E eu fiz uma palestra e deviam ter umas 600 mulheres, basicamente. Eram muitas nutricionistas, tinham poucos homens. E eu lembro que um dos slides que tinha nessa palestra era um doce, um sonho. Um sonho. E quando ele aparece na apresentação, vem um suspiro assim da plateia e eu pergunto, há quanto tempo vocês não comem um sonho, né? E aí eu lembro que era uma palestra mais ou menos em agosto e só 2 pessoas tinham comido ali um sonho, né? Um doce, que era uma coisa que pelo jeito era um desejo muito das pessoas. E quando você perguntava, falava não, porque isso é ruim, isso não é bom para a saúde. Quer dizer, vem logo aquela coisa do proibido, do isso pode, isso não pode. E isso está na cabeça das pessoas. Como que a gente trabalha essa coisa do se existe alimento bom, se não tem, o que é proibido, o que não é? Bem, eu acredito que restabelecer uma reconexão com essa comida, né? A gente é dito, essa polarização, não só no comer, mas na política, nas ideias. Hoje o mundo está muito polarizado. E tem um teólogo, que é o Alan Levinovitz, ele fala sobre os mitos da alimentação e nos diz que hoje comida é igual religião. Então a gente tem medo de pecar, tem medo de ofender, tem medo de comer. Como assim, Cíntia? Ele fala que os antigos deuses, né, os mitos, os deuses a que nós acreditávamos, né, eram as pessoas que regiam muito os nossos costumes, a nossa vida social, a nossa moral. E de repente veio um deus aí maior, que é a rede social. E esses deuses vieram com os abdômenes sarados e com todo esse universo do fitness, ditando novas regras, novos morais. Então é a mãe que está ali ativando, é o naturalista falando do planeta e também, não que isso não seja bom, isso pode até ter um lado bom aí para mudar algumas questões. Mas na comida vieram essas regras aí, que antes eram restritos aos consultórios dos endocrinologistas, listas do proibido e do permitido. Vieram os nutricionistas para aliviar isso aí, mas agora parece também que tem lista do pode e do não pode. Então isso vem historicamente, a gente quer ser mandado com questões externas. Mas a gente só vai perder esse medo quando a gente olhar para dentro, né? Para esse autoconhecimento, para entender um pouco quem somos, o que queremos comer. Por que comemos o que comemos? E aí eu te pergunto, Márcia, você já passou ali na Liberdade, aqui em São Paulo, ou lá nos Jardins? Tem uma fila enorme para comer um sonho no formato de Hello Kitty. Sabia disso? Não. É dicotômico, né? Morremos de medo, mas também criamos todo esse mistério e fazemos fila para comer aquilo que é novo. Interessante. Então, talvez por colocar também a comida, essa nova geração agora, pós-guerra, pós-crise, pós-pandemia, coloca na comida o que eu falo, além da instagramificação, uma nova Disneylândia. É divertido demais comer. Comer virou prazer. Se eu não posso viajar, eu como. Eu chamo os amigos, se eu não posso sair, né, pro churrasco na laje, seja lá o que for. E então essa diversão que a comida trouxe. Só que ao mesmo tempo eu quero ser magro, eu quero ser, né, fitness. Os deuses estão dizendo pra mim no Instagram que eu preciso comer aquilo, outro. Então vira uma bagunça. E o que acontece? As pessoas estão muito doentes, com medo de comer. Então, muito inseguras. Elas ouvem uma coisa, seguem. Não dá certo? Volta. Como é que resolve isso? Então, e essa é uma questão, né? Porque você estava falando de nutrição ser religião. E eu concordo muito com isso, porque às vezes eu faço um vídeo ali falando que o carboidrato não é vilão. Imediatamente aquelas pessoas que são adeptas ao low carb, ao que quer que seja, eles simplesmente
passam a te ofender, né? Como se você não soubesse absolutamente nada. E o grande ponto é, eu vou conhecer pessoas saudáveis na dieta low carb e vou conhecer pessoas que não são saudáveis na dieta low carb. Eu vou conhecer vegetarianos saudáveis e vou conhecer vegetarianos não saudáveis. Eu gosto da dieta da vovó, eu como de tudo um pouquinho. E vou conhecer muita gente que também come de tudo e também não é saudável. Quer dizer, você, dentro de cada linha de alimentação, você vai encontrar pessoas que encontraram um equilíbrio na alimentação, envolvendo o estilo de vida, e encontraram esse caminho. Porém, nessa guerra de narrativas de alimentação, você acaba passando para a população um monte de medos. Talvez um medo enorme que as pessoas têm sejam do carboidrato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse medo do carboidrato. Coitado do pão, né? A Santa Ceia aí, Não é? vou falar um pouco de religião, foi condenado. Poderia ser genérica e falar que tudo está na questão da quantidade, né? Que é real, mas não convence muito esse discurso, né? Porque as pessoas querem novidades. É claro que nós nos escravizamos, né? Como diz Yuval Harari, um filósofo que eu gosto muito, não fomos nós não escravizamos o trigo, ele que nos escravizou. Tínhamos 7.000 espécies de alimentos que nós comíamos na antiguidade. E hoje, na antiguidade, na Idade Média, e até nossos avós talvez comiam mais que nós. E hoje comemos muito restrito, trigo, milho, né, batata, tudo vem muito desses poucos tubérculos ou poucos cereais. E essa monotonia é combatida com o quê? Com processamento. Faz-se sonhos, massas, alimentos muito indulgentes, muito diferenciados a partir dos mesmos ingredientes. O que acontece é que o nosso organismo acaba exagerando. A gente quer... Não é o organismo que exagera, acho que o nosso cérebro mesmo. Pede mais porque é danado de gostoso, né? Como ele mistura, inclusive, o trigo com a gordura. Faz aquele... Lá em Manaus falava-se filhóis, aqueles bolinhos fritos que meu avô fazia. Que delícia. Mas comíamos à tarde, ao redor de uma mesa. Depois brincávamos na rua muito. E hoje, o que acontece? O filhós que meu avô fazia viram, muitas vezes, um industrializado que... Pode ser melhor, mas acaba sendo comprado em excesso, consumido de forma aleatória. Adolescentes em frente à TV, que ao invés de fazer esporte, come aquele alimento de uma forma, né, exagerada. E aí a gente quer compensar. Não, vou dar um shake proteico para o meu filho, vou comer só fruta. Com dicotomias de novo, né? Por que a gente não porciona melhor esse carboidrato? Por que não dá para a criança uma explicação e uma autonomia de ele escolher essa porção, compra tigelinhas diferentes, né? Por que nós, como adultos, ao invés de condenar o arroz, coitado, o carboidrato noturno, vai lá, rala de fazer academia, joga uma partida de tênis, volta, não pode comer carboidrato, morre de medo. Ao invés de comermos aquelas 4 colheres, ou comer uma porção que, de repente, no restaurante serve uma porção, eu como feliz. Por que lá na minha casa eu tenho que colocar panela e repete, e repete, e repete? Aí a culpa é do arroz. Não é do comportamento, né? Então, existe uma relação com coisa que é gostosa, como eu falei, e coisa que é milenar, que é muito 880. Vamos parar de pôr a culpa, né, nas pessoas e olhar, colocar nos mitos, né, essa culpa, e olhar um pouco para como a gente se relaciona com o que é bom. Como é que a gente se relaciona com o sono, com o sexo, com a amizade, com o álcool? Se for em excesso, tudo isso vai ser prejudicial. E o danado gostoso do carboidrato, ele não deixa de ser diferente. Claro. Né? Então, acredito que é óbvio que a gente precisa nutrir um equilíbrio, né? De uma nutrição gentil, como nutrição comportamental nos traz, que eu preciso falar que respeitar um pouco mais a questão da minha vontade, eu como filhós, filhós é o bolinho de chuva, tá, gente? Lá em Manaus fala filhós. O bolinho de chuva, o bolo, algo que é muito rico, talvez, em carboidratos refinados e açúcar, e olhar para aquilo naquele momento especial. Mas no meu dia a dia, por que não trazer alimentos mais integrais, a aveia, os cereais, sair um pouco da questão só do trigo, não tem nada contra o pão, mas revezar um pouco com outros elementos, essa variedade, esse olhar com uma gentileza para o que é gostoso e tradicional, mas também em sintonia com um cuidado com o seu corpo. Poxa, eu quero ter menos gordura corporal, o Atala fala lá que eu tenho que vou me movimentar, quero ter mais energia, mais disposição, comer menos açúcar, incluir um pouco mais de fruta, mas tudo com a base do equilíbrio. Aqui esse discurso do caminho do meio, como traz, né? O comer com atenção plena, que
acredito que é uma abordagem muito bacana em nutrição comportamental, é um discurso não terrorista, né? Não é um discurso ou tudo ou nada. E as pessoas, às vezes, quando elas estão muito em dissintonia, querendo fazer a dieta da segunda-feira, elas querem algo mais drástico. Algo que resolva Aí de elas uma vez só. aí elimina o carboidrato, tira todos os biscoitos, né? Então, ter itens mais saudáveis em casa certamente te ajuda a ir atrás, né? Naquela hora que dá larica, vontade de comer. E tirar aquelas compras de alimentos muito refinados, muito açucarados, do dia a dia e deixar para momentos específicos, né? Ao invés de ter um bolo todo dia para o café da manhã, por que não fazer um bolo no sabadão com ingredientes gostosos, diferentes, com o filho, com o marido, e tornar isso um evento? Rituais estão faltando em torno da alimentação. A gente está muito abrindo pacote, né? Nada contra ter coisas prontas para te ajudar, mas comprar melhor e exercitar mais essa intimidade com a cozinha, com esse compartilhamento, não só da refeição, mas do fazer também. Você falou algumas coisas de Manaus, eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, né? E aí, inevitavelmente, na sua fala, me veio aqui imagens na cabeça, eu moleque em Belo Horizonte. Claro que a alimentação, e acho isso importante, a gente respeitar as nossas culturas, né? O arrozinho, o feijão, enfim, eu mineiro, quem não gosta do pãozinho de queijo e tal, isso tem muito. Agora, a alimentação, ela, obviamente, você falou bastante, né? Você falou em relação à quantidade, você falou da qualidade. E tem uma coisa na alimentação que é a adequação, né? Eu, enquanto moleque, eu tinha um estilo de vida muito diferente, por exemplo, dos meus sobrinhos, né? Porque eu brincava na rua, eu fazia muito movimento. Então, se eu pegar a quantidade de comida e calorias que eu comia, comparado com meu sobrinho na mesma idade, com certeza eu comia mais. Só que eu gastava muito, muito mais. E essa realidade foi se alterando, né? A gente foi cada vez mais nas grandes cidades, e muito por conta de uma tecnologia, diminuindo muito o nosso gasto calórico. E aí você tocou num tema que é ser bombardeado, né, pelo Instagram, pelas mídias sociais, por um modelo de corpo ou por qualquer coisa que o valha, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma oferta de alimento, que nem você falou, da indústria, que vai pegando e embalando e trazendo novidades e proporcionando, porque a população precisa comer. E aí você fica nessa situação, né? Quer dizer, eu tenho uma oferta muito grande, eu não consigo adequar o meu estilo de vida, que é com pouco movimento, e aí eu vou elegendo também os superalimentos. E é disso que eu queria falar. Porque você tem alguns alimentos que parece que você tomou ou que você comeu e que aquilo resolveu sua vida. Existem esses superalimentos ou, na verdade, você precisa desse contexto, desse equilíbrio? Queria que você falasse um pouquinho, porque, por exemplo, tem gente que come proteína, acha que proteína é show, proteína é isso, é 10. Vou falar dessa adequação de nutrientes e alimentos, que são coisas diferentes, né? Alimento é uma coisa, nutriente é outra, a gente precisa entender isso. Mas você sabe que, além da indústria, tem a gastronomia também. Como eu falei, a fila lá dos novos chefes que são lotados, né? Não só a gente quer esse superalimento, muitas vezes está mais nutricionalmente adequado e gastronomicamente bem informado e bem divertido. Mas na relação com o alimento, eu acho que aí entra muito da confusão que as pessoas fazem, porque elas não conseguem só viver de superalimentos, só olhar para o lado biológico da nutrição do corpo, sem nutrir justamente, né, o lado social, cultural. Comer o pão de queijo, não porque ele tem polvilho, não tem trigo. Não é nada errado com o trigo, mas se você quer variar, às vezes é bom comer diferentes tipos, né? No caso do pão de queijo, que é feito com polvilho. Na tapioca, idem. Respeitar comer isso porque você é mineiro, porque é gostoso, é danado de gostoso, porque você é um brasileiro ali que valoriza esses alimentos, que é o lado, né, cultural e também o lado social e psíquico, né? Putz, eu gosto de tapioca, a minha tem que ser com manteiga, viu, Márcio? Porque a minha mãe fazia enroladinha, né? Como se fosse uma panqueca, só na manteiga e às vezes com um pouquinho de castanha do Pará junto lá na tapioca, para ficar crocante. Então, isso é um lado também afetivo que eu tenho com a alimentação. Então, achar que você está comendo alimento só por nutrir biologicamente é um erro. E isso não vai durar, porque nós somos seres, né, que se comportam. E se comportam porque tem um coração
sentindo e, né, e um coração e um cérebro sentindo, né, e pensamentos em relação à comida. A gente não come só para nutrir. Então, entender esse construto, né, biopsicossociocultural de nós mesmos é muito importante. E o outro lado é que no final do dia, se você comer proteína, mas você não estiver comendo carboidrato para dar energia, você sabe melhor que eu aí no metabolismo do exercício. Essa proteína vai virar um combustível no final das contas. Então, é quase como se você estivesse comprando uma hora de um trabalhador muito caro para fazer o trabalho de algo mais... Uma de mão de máquina, obra mais né, barata. de uma mão de obra mais barata. Então, a gente precisa realmente ter esse equilíbrio aí. A proteína, ela é a queridinha da atualidade, né? Ela ganhou aí um aspecto bem popular, saiu da academia, do bodybuilder, para entrar no iogurte da criançada, da Exato. mulherada, de todo dia. O que eu acho que tem um lado positivo, a gente ter um entendimento maior sobre os nutrientes também. Mas desde que a gente entenda o lugar dele, né? Eu tô comendo proteína aqui de manhã, porque de repente é o pãozinho com manteiga, ou é a tapioca que eu tô consumindo, eu vou comer um iogurte mais proteico. É um alimento mais, diria, né? Ou até um suplemento, às vezes. Não tem problema nenhum. Eu falo que não tem nada de errado com suco verde detox, mas você tem que entender que só ele, coitado, não vai fazer, né, muita diferença no resto do teu dia se você não manter o equilíbrio, né? Não existe um alimento poderoso, milagroso. Existem alimentos que têm uma densidade nutricional maior e conseguem te ajudar a cuidar mais desse corpo biológico. Mas nem sempre são esses alimentos que você está com vontade de comer naquela hora, que cuidam do seu coração ou que você curte mesmo no teu dia a dia. Então, por isso o nutricionista ele é tão importante para avaliar isso. Quais são aqueles alimentos né, com densidade nutricional? Os super power foods aí, ou até alguns suplementos, não tem nada de errado em tomar alguns, que você pode incluir com prazer no teu dia a dia de forma equilibrada, mas como você pode também deixar aqueles comfort foods, alimentos do teu coração, da tua cultura, penetrar na tua dieta de uma forma equilibrada, sem a tal da culpa, né? Porque onde vem esse medo todo de comer, né? Esse medo todo vem desses mitos que nós falamos, de olhar a nutrição como religião. E o que esse medo faz com a gente? Você acha que ele impede a gente de comer? Impede nada. A gente vai lá e come. Só que a gente come com culpa. E o que a gente faz quando tá com culpa? Para de comer depois. Se pune, né? Ó, é o pecado, né? Comi, pecado. Agora eu vou lá pra penitência. Olha aí o paralelo. Nossa. Depois dessa penitência, o que tem? O que a restrição faz com a gente? Compulsão, não tem jeito. Compulsão. Leva lá a gente pra comer tudo de novo. É aquele ciclo sem fim, né? Então, gente, esse medo aí não tá com nada, gente. Boa! E hoje a gente tem um acesso muito grande à comida. Lógico, você tem pessoas que passam necessidade, mas via de regra hoje você tem mais acesso a alimentos. É difícil a gente manter uma rotina alimentar? É difícil a gente segurar a tentação? Porque o que eu observo? Aquelas pessoas que têm rotina, que têm padrão, meio que já está no automático. Não só o porcionamento, mas até os tipos de alimento que ela costuma comer. Como encontrar esse caminho, né? Claro, eu adorei quando você falou de que a comida não é só para nutrir, né? Eu brinco que Jesus Cristo fez a última ceia, não fez a última aula de CrossFit, né? A gente sempre que bate uma meta é um happy hour, não é? Não vai correr 10 quilômetros, enfim. A alimentação ela está muito ligada às comemorações. Então, como que a gente resiste ao alimento? Se é muito importante a gente criar padrões. Você falou de abundância, né? Eu falo que a gente cresceu assustadoramente no mapa da fome no Brasil. Isso é um caso muito crítico. Mas existe gente aí passando fome por opção, né? E desperdiçando alimentos por opção também, o que é bem crítico aí do ponto de vista social. Mas voltando pro centro da questão que você trouxe em relação à tentação, a controle, né? A gente teve um congresso agora de nutrição comportamental há pouco tempo, falando muito sobre controle, né? Como a gente deve trocar esse controle por autonomia. Tem uma autora na nutrição que chama Ellen Satter, ela fala sobre competências alimentares. E aí que eu acho que é o X da questão, né? A gente deixar de trazer o controle, essa imposição externa para ter uma disciplina, sim, uma rotina que não só alimentar, por isso eu gosto, né, de trazer sempre alimentação vinculada a outros aspectos comportamentais, mas volto já nisso depois. Voltando para Ellen Satter das competências,
como a gente se sentir autônomo? Eu sei que eu tô comendo agora, né? Eu olho para um brigadeiro, eu olho para um alface, qual é mais saudável? Depende. E eu mesmo posso achar mais saudável, né? Se eu tô olhando para aquele alface com a culpa para compensar um dia de que eu comi muito brigadeiro, putz, aquele alface não tá saudável. Agora, se eu como aquele brigadeiro e olho para ele com um olhar, né, de merecimento, é só um, cara, eu comi saudável pra caramba, tô aqui naquele meu momento do docinho que eu tava esperando e consumo aquele alimento, aquele brigadeiro é saudável. Agora, se eu olho pra aquele brigadeiro e falo, não vou resistir, não vou resistir, tô ali com compulsão, vou comer um e depois, daqui a pouco como outro, e não paro de comer aquele brigadeiro não é saudável. Ou seja, o que é saudável deixa de ser é a relação. A maneira, né? A maneira, a forma como a gente enxerga, sente esse alimento. Então, as pessoas se escravizam muito nessa tentativa. Agora, com certeza, a alimentação ela não está isolada, né? Assim como a disciplina para o trabalho, a disciplina para o esporte. E eu acho que a pandemia deixou a gente muito solto, mas também ela ajudou algumas pessoas a manter uma certa rotina, porque o tempo era mais. Eu era mais dono do meu tempo, né? Trabalhava mais de casa, não me locomovia tanto. E quem experimentou isso teve a grata prazer aí de conseguir estabelecer um horário para treinar, um horário para, né, o tempo que eu me gastava locomovendo, eu consigo hoje fazer um exercício, preparar uma marmita. Então, com certeza, você ter uma frequência, né, dos dias que você faz esporte, dos dias que você come determinados alimentos, sem virar lei, sem virar religião, sem virar uma obrigação e uma culpa se eu não conseguir. Por isso que o Mindful Eating, que eu quero voltar aqui ainda para falar disso, Márcio. Claro, me chama. Tá convidada. Ele traz a questão da flexibilidade, né? O quanto a gente precisa sim ter uma agenda, uma rotina, um padrão. Poxa, brasileiro tem essa coisa até forte, né? Café da manhã, almoço forte, um lanche, um jantar. Ter este padrão. Alguns itens que você organiza, planeja um cardápio com o nutricionista, deixa isso estruturado, mas que não seja uma lei, uma religião, que você possa ter flexibilidade, autonomia, jogo de cintura para lidar com as intercorrências do que acontece no dia a dia. Por isso é tão importante a gente ter essa competência que a Ellen Satter fala, é justamente isso. Eu saber que, de repente, putz, viajamos. Eu adoraria comer aquele sanduíche natural, super power food que tinha ali naquela lanchonete lá do meu amigo, que eu passava no caminho pra praia, de repente. Cheguei lá, não tinha mais, fechou. Tem um pão de queijo ali que, de repente, não tá o mais bonito, mas eu tô morrendo de fome. E pra não morrer de fome e conseguir tocar um pouco mais a estrada e não desmaiar, de repente o pão de queijo, cara, foi o que tinha, que barato, que legal que eu tenho pão de queijo. Essa flexibilidade pra adaptação. Saber que existe uma coisa que é a saciedade, né, que eu encho a barriga ali porque é o que eu tenho no momento. E tem uma outra coisa que é a satisfação, que é o prazer. Quando a gente equilibra um pouco isso, não é todo dia que eu preciso comer deliciosamente o almoço. Um dia eu vou num risoto, né, numa risoteria comer com a minha amiga, mas outro dia, cara, vai lá, come arrozão com feijão, põe o brócolis, deixa o brócolis com um pouquinho mais de alho pra ficar mais gostoso, mas ainda assim manter o que você falou, essa coisa da rotina, de comprar, né? Até pra ir no supermercado tem que colocar na agenda, minha gente. Senão não cai do céu aquele brócolis, não. Não vai aparecer na agenda ali. Não. Agora, deixa eu te perguntar. Eu tive uma experiência que mudou minha vida na alimentação quando eu tinha 9, 10 anos. Eu sou de Belo Horizonte, vim passar as férias em São Paulo, na casa da minha avó, jogando bola com meus primos e tal. E passava a manhã inteira jogando e a gente foi almoçar. E ela fez uma macarronada com almôndegas. Eu nunca vou esquecer. E aí eu, em determinado momento, muito feliz, virei para minha avó, né, e falei, vó, comi 4 pratos de macarrão, comi não sei quantas almôndegas, não sei o que e tal. Ela falou, então, meu netinho, deixa eu te ensinar uma coisa. Saia da mesa com a sensação que você poderia ter comido mais. Não saia assim. Não foi bronca, não foi nada, mas um jeito carinhoso que ela falou é uma coisa que eu trago pro resto da minha vida. Eu nunca vou esquecer isso. Então eu lembro que semana passada eu estava comendo com os amigos no restaurante e aí vieram servir mais e eu lembrei da minha avó de novo, né? Várias vezes eu falo, pô, eu poderia comer mais, mas eu tô legal. Como que a gente consegue identificar essa saciedade? Esse sinal interno, né, de fome e saciedade, ele tá muito perdido nessas distrações. A gente come, assiste TV, hoje no home office as pessoas comem em frente ao computador, não observam, não interagem, não curtem. Quando você viu, pluft, passou. E aí você quer repetir o prato.
Então, resgatar esse olhar de conversar um pouco com esse cara aqui, né, do estômago. E aí, cabe mais? Ai, cabe um pouquinho mais, porque essa feijoada ou esse Exato. açaí tá delicioso, né? Eu quero um pouquinho mais. Mas até que ponto esse pouquinho mais? Você fala, pô, hoje eu comi um pouco a mais mesmo. Sábado mesmo. Fui no lugar com os amigos, eu adoro feijoada de sábado. O povo Maravilha. olhava assim, é nutricionista. Eu falava, gente, aqui tá realmente muito gostoso, eu vou comer um pouco mais. Mas aí no jantar, tava rolando a pizza, já não cabia mais. Exato. Não precisei, não quis, não fez falta, não dava. Então, a gente resgatar essa sintonia, esse olhar, esse conversar. No consultório de quem trabalha com nutrição comportamental, a gente tem o odômetro da fome e da saciedade, que é dar uma nota. Então, vou deixar para os nossos ouvintes aqui um exercício de olhar para o seu prato antes e depois que você acabar de comer, dá uma nota de 0 a 10. Qual que é essa nota? Vou fazer da sua dica da sua avó uma técnica. Da nota. Será que 4, 6, né? É uma nota boa pra gente começar a comer, pra gente parar de comer? O caminho do meio é um bom sinal? Ou eu preciso estar com 10 de fome pra comer? Ou eu preciso estar com 10 de saciedade pra parar de comer? Será? Como é que a gente consegue olhar pra isso pra ter mais conforto e mais sintonia? Trazer isso muito pro consciente, né? Você acha que ficou muito automático e aí por vir porções prontas cada vez maiores, a gente naturalmente foi incorporando esse aumento das porções e foi perdendo essa conexão com o que realmente deixa a gente satisfeito? Com certeza. Essa industrialização do food, né? Tanto na porção do snack e tudo mais, mas também até no jeito americanoide. Tem um psiquiatra interessantíssimo que chama Clotaire Rappel, e ele fala sobre a cultura e o código do comer e do beber do americano, que a gente imita muito como brasileiro, que é o all you can eat, né? O buffet, tudo que você pode comer, pague um preço e coma até… Vontade. Esse é a vontade. Vontade de quem, né? A gente importa muito isso. E os franceses, né, têm uma sintonia muito maior com o prazer. Até o vinho, né? A criança mesmo, né? Não tô fazendo apologia aqui a beber, não, mas só para ele elucida, né? O americano não pode beber. Quando tem 16 anos, vai lá e toma toda a cerveja e toma um porre. O francês, ele degusta. Quando a criança vai lá, ele põe na linguinha ali, né? Na criança, ele vai aprendendo a saber de onde é aquele vinho, aquela uva. A cultura, pelo sabor, pela apreciação, pela relação com a comida e todo o seu trajeto até, né, o nosso organismo. Passando pelos sentidos, símbolos e significados. Enquanto o americano, ele é muito da quantidade, do poder, do controle e não da autonomia. Não, autonomia. A gente caminhando para o final, esse papo é delicioso, já está convidado para a gente falar de outros temas de nutrição. E tem um último quadro aqui. 3 dicas para levar para casa. Tenho certeza que os nossos ouvintes já saíram com muitas dicas aqui dessas, enfim, dessa sua conversa, desse nosso bate-papo, dessa relação com a comida. Mas quem agora está nos ouvindo, acha que não tem uma boa relação com a comida, dá 3 dicas para ela começar a ficar amiga. Adoro a espontaneidade aqui. Vamos lá. Me veio agora uma palavra: inventário. Que tal você fazer um inventário da sua geladeira, da sua despensa e da sua próxima geladeira e despensa? O que você quer investir mais a partir desse papo, das nutricionistas que você falou, ouviu? Quais são os superfoods que você quer trazer? Aqueles alimentos que você vai deixar ali no amarelo, que são talvez mais refinados, mas que não vão deixar de existir na sua vida porque você gosta, é cultural, faz parte do seu coração. E aqueles, talvez, que você vai investir mais. Pô, aquele brócolis no alho que a Cíntia falou lá, quero fazer. Vamos lá, fazer esse inventário? Acho que é um ponto aí importante. Segundo, que tal fazer mais ritual quanto à alimentação? Desde tirar aquela panela que vai pra mesa, deixa ela lá no fogão, coloca um jogo americano bonito na mesa e te serve a partir de um prato como se você estivesse sendo servido no restaurante. Pra ter mais aquele, se liga, né? Aquela quantidade, conversa de fome e saciedade com o teu organismo. E a terceira, faz um detox aí de Instagram dos deuses doidos. Assiste mais um Março aqui com esse papo sensato de sempre. E eu tô à disposição também para quem quiser me acessar, é @CintiaAntonasso. Eu adoro conversar com as pessoas e passar essa nutrição, que ela é gentil,
que ela, sim, te dá pique pra ir no esporte. Eu treino tênis, faço hip hop, faço musculação, adoro ser ativa, adoro ter meus músculos, comer minha proteína, mas também jamais deixo de lembrar o meu bolinho de chuva e não tenho a menor restrição em relação a isso. Muito. E conseguir ter sabedoria, que eu quero que você tenha aí, para equilibrar isso tudo e ir pro caminho do meio. Muito bom, viu, Cíntia? Porque é tão bom ouvir de uma nutricionista tão respeitada quanto você, que a gente pode se relacionar com todo tipo de alimento, né? Que a gente precisa romper algumas barreiras aí que são pré-estabelecidas pra gente e que, na maioria das vezes, essas crenças dificultam a gente adotar um estilo de vida mais bacana. Então, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que os nossos ouvintes agradecem. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse nosso papo, é só compartilhar com os amigos, baixe agora mesmo, ouça o nosso podcast, disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Jona Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos, sem medo da comida. Grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.